capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O sacrifício mais agradável a Deus. Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. Mateus. Quando diz, ide reconciliar-vos com o vosso irmão, antes de depor a vossa oferenda ao altar, Jesus ensina que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o que o homem faça do seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar para ser por ele perdoado, precisa o homem haver perdoado e reparado o agravo que tenha feito a algum de seus irmãos. Só então a sua oferenda será bem aceita, porque virá de um coração expungido de todo e qualquer pensamento mau. Ele materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. Cumpria-lhe conformar suas palavras aos usos ainda em voga. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Com isso, porém, o preceito ainda mais força ganha. Ele oferece sua alma a Deus e essa alma tem de ser purificada. Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo ódio de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Só então os anjos levarão sua prece aos pés do Eterno. Eis aí o que ensina Jesus por estas palavras: deixai a vossa oferenda junto do altar e ide primeiro reconciliar-vos com o vosso irmão. Se quiserdes, será agradável ao Senhor. Boa noite a todos. Muita alegria que hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho, sobre o que o nosso irmão Luiz leu, que é o capítulo 10. Eu vou fazer uma leitura também aqui para vocês do livro Sinal Verde, de André Luiz, uma mensagem que é intitulada Presentes. O presente é sempre um sinal de afeto e distinção entre as pessoas que oferece e a que recebe. Sempre aconselhável escolher o presente de acordo com a profissão ou a condição de quem vai recebê-lo. Se a sua oferta vem a ser alguma prenda de confecção pessoal, como seja um quadro ou alguma obra de natureza artística, evite perguntar por ela depois de sua doação ou conduzir pessoas para conhecê-la, criando embaraços em suas relações afetivas. Omita o valor ou a importância de sua dádiva, deixando semelhante avaliação ao critério dos outros. Depois de presentear alguém com seu testemunho de amizade, é sempre justo silenciar referências sobre o assunto para não constranger essa mesma pessoa a quem supõe obsequiar. Se você deu um presente e a criatura beneficiada passou a sua dádiva para além do círculo pessoal, felicitando outra criatura, não lance reclamações, e sim considere as bênçãos da alegria multiplicadas por sua sementeira de fraternidade e de amor. Essa mensagem de André Luiz, ela reflete bastante um comportamento que o homem apresentou até para com Deus. O homem, na época do Antigo Testamento, nós vamos ver na Bíblia várias passagens falando sobre sacrifício, onde que se sacrificava
um animal, se sacrificava uma parte da colheita, ou seja, era difícil a pessoa conseguir aquele bem para poder sacrificá-lo para agradar a Deus. E nós praticamos isso ainda no cotidiano de nossas vidas com os nossos irmãos. Então essa mensagem, ela deixa muito bem claro o seguinte para a gente. Ela fala que o presente nós damos para quem nós apresentamos afeto. Nós não damos presente para todo mundo, mas quem a gente tem um afeto, a gente dá o presente. E para dar o presente, normalmente a gente faz uma relação. Para quem que eu estou dando esse presente? Ele vai ser útil a essa pessoa? Vai ser agradável a essa pessoa? Se não, não tem objetivo, a intenção não é alcançada. Então o presente está direcionado a quem vai receber. Ele fala também que por mais valioso que esse presente nos represente, que às vezes ele era uma coisa minha, uma coisa que eu doei, porque eu sei que a pessoa gosta, que o meu irmão gosta daquilo. Como no exemplo, às vezes eu sou um artesão, um artista, eu vou produzir alguma coisa e entrego para ele. Então às vezes aquela coisa tem um valor para mim, e eu automaticamente considero aquele valor como uma coisa importante. Mas a partir do momento que ele foi doado, o destino dele cabe a esse que recebeu, até passar à frente. E quando passa à frente, nós temos como hábito acreditar que fomos tratados com falta de respeito, porque nós demos aquilo para a pessoa, aquilo que nós pensamos que vou fazer isso para agradar ela, e ela passa para frente. E às vezes a maioria das vezes fica chateada com essa situação. Sendo que na realidade nós deveríamos ficar felizes, porque nós estamos vendo que aquele outro irmão que recebe, ele passa a ter essa alegria também, que foi proporcionada ao primeiro a receber. Então nós temos que entender que no nosso processo de evolução, a gente vem mudando no decorrer dos anos. Nosso irmão acabou de ler que devemos, antes de fazer uma oferenda material, fazer uma oferenda espiritual. E essa oferenda espiritual se faz a quem? Se faz a Deus. Então temos que buscar satisfazer o que Deus determina. Não simplesmente entregar um material, seja ele dinheiro, seja ele mercadoria, seja ele algum favor, às vezes de qualquer natureza, mas sim alguma coisa que tenha realmente o propósito da caridade. Então no capítulo 10, no item 7 e 8, ele vai justamente falar isso para nós, que antes de deixar a sua dádiva aqui no altar, busque o seu irmão, se você tem algum problema com ele, para reconciliar, e se você praticou alguma injustiça, vá reparar essa injustiça que você fez, porque você chega de coração limpo, você chega tranquilo, não existe mal. Mas por que é tão difícil para nós ainda praticar isso? Se nós já sabemos tudo isso. É porque passado 2000 anos, nós ainda
insistimos naquele resquício da lei mosaica, olho por olho, dente por dente. O agravo que o meu irmão me faz me incomoda. O meu instinto primitivo, ele me joga contra o meu irmão. E eu tenho obrigação de inibir esse instinto. Eu tenho que criar uma resposta mais elaborada, mais de acordo com os princípios da lei. Se formos no capítulo 9 e observarmos o espírito de Lázaro falando, ele vai falar o seguinte para nós, que nós devemos ter, na realidade, deixa eu ver aqui a palavra para não fugir do contexto, quer ver? Que nós devemos ter a obediência e a resignação. Então a doutrina de Cristo, ela traz para nós esse princípio básico que é a obediência e resignação. Porque a obediência é o consenso da razão. A razão de seguir a Deus, em seguir os ensinamentos de Deus que nosso Senhor Jesus Cristo veio pregar para nós. E a resignação é aceitar isso realmente com o coração, é ter isso como verdade. Eu entendo isso, eu sei que é doloroso, porém é necessário. Então, a partir do momento que nós deixarmos de praticar o nosso instinto, que está relacionado ainda aos princípios da lei mosaica, e passarmos a praticar a doutrina de Jesus, nós iremos conseguir ter mais sucesso perante esse processo da caridade. Então a gente tem que entender o seguinte: nós não podemos ter uma vida sem conhecimento, porque sem conhecimento nós não temos informação, e sem a informação nós não conseguimos criar valores. Lázaro ainda fala nesse mesmo artigo com relação que nós devemos saber qual é o mal que faz parte da nossa vida, e que todo momento, em toda época da humanidade, existe uma virtude a ser conquistada e um vício a ser descartado. E que o momento nosso hoje, esse vício é a indiferença moral, enquanto que a nossa virtude é a nossa atividade intelectual. Então hoje nós temos bastante recursos de conhecimento. Nós temos livros, nós temos a internet, tem muita coisa boa, muita coisa ruim, mas temos que filtrar, temos que buscar uma água limpa, saber onde que estamos entrando. Mas a todo momento hoje o ser humano vem desenvolvendo. O que se demorava mais tempo, hoje é menos. Por quê? Porque a informação ela é uma realidade nos nossos dias. E a partir do momento que nós temos essa informação, nós conseguimos associar o que eu sei com o que o meu irmão de lá sabe, com o meu irmão do outro lado sabe. Então é assim no mundo. Enquanto que o pesquisador aqui no Brasil está indo deitar para descansar,
o outro em outra parte do mundo está levantando para continuar a mesma pesquisa, na mesma linha de pesquisa. Um pouco de lá, um pouco daqui, a hora que você vê, você tem um conteúdo que mudou uma condição, que nem no caso que nós estamos vivendo hoje de uma vacina. Então nós temos essa atividade intelectual intensa, nós temos um recurso para poder trabalhar, para poder melhorar. Porém, esse recurso que nós temos, nós estamos usando ele de maneira adequada? Nós temos isso, mas nós estamos usando desse recurso conforme Jesus nos ensinou? Ou não estamos ainda usando dessa maneira? Ou ainda o interesse pessoal prevalece sobre o interesse coletivo? Isso vem acontecendo na nossa geração. Então essa falta de sensibilidade que nós temos para com o nosso irmão, automaticamente ela vai fazer com que nós não pratiquemos o princípio básico da lei de Jesus, que é amar a Deus e amar ao próximo. Eu estou amando o próximo com uma atitude dessa? Se eu não estou fazendo isso, consequentemente, eu não estou praticando a lei de amor, justiça e caridade. Mas por que eu não estou praticando a lei de amor, justiça e caridade? Porque nós somos indiferentes. Precisamos deixar de ser indiferentes. Mas como deixar de ser indiferentes? Jesus falou. Jesus falou para nós aqui, obediência e resignação. Temos que ter a obediência e resignação. Na vida, a gente, principalmente nós espíritas, falamos bastante assim, tudo passa. Ou seja, nada é eterno. O bem e o mal terminam e começa um novo momento. Se começa um novo momento, é sinal que se passou aquilo, coisas novas vêm, as possibilidades estão chegando. É o presente, é o presente. É o presente que Deus nos proporciona, é a graça de Deus. É o presente, é o dia, é o momento, é agora. Vamos fazer agora. Vamos mudar essa situação. Então, as oferendas materiais, isso é coisa que a gente tem conosco porque o nosso instinto vem trazendo isso, e a gente procura, para quem tem afeto a gente faz, para quem não tem afeto a gente não faz. Se a gente for observar, afeto nós temos por alguns, indiferença por vários, desafeto não queremos, mas às vezes existe. E esse desafeto que existe, nós temos que entender que ele é meu irmão, ele é instrumento de Deus, me incomoda, porque a minha evolução, ela tem pessoas simpáticas ao meu lado, afins com o meu pensamento, com minhas atitudes, que me ajudam a caminhar rumo ao Pai.
Mas existe aquele irmão que me proporciona isso também, mas de uma maneira desagradável. Uma maneira que eu não quero. Eu não queria passar por aquilo, é desconfortável. Então, se eu não tiver a resignação, eu não consigo ter caridade para com o meu irmão. Porque a caridade, como fala também no Evangelho, a caridade de oferecer uma esmola, de dar um dinheiro, ela é louvável, mas ela às vezes é muito fácil. E se ela é muito fácil, qual o mérito que ela tem? Agora, aquele irmão que hoje enxergamos como um desafeto, alguém que realmente me incomoda, eu preciso ter para com ele uma maneira de enxergá-lo cristã. E essa maneira cristã é perdoando do que eu acho que ele me agrava. Eu acho que ele me agrava, eu não gosto daquilo. Mas eu tenho que enxergar que nada é por acaso, aquilo não está acontecendo comigo à toa. Dentro da doutrina, nós que estamos aqui, sabemos que a lei de causa e efeito. Podemos não identificar a causa, mas já temos capacidade de saber que aquilo não foi e não é em vão. Que se está acontecendo é porque é necessário. Então, a oferenda que agrada ao Pai é o perdão para com os irmãos. É entender que a dificuldade que o meu irmão tem, eu posso e devo sim interferir ajudando. Porque a indiferença é a passividade diante da injustiça. Você está vendo aquilo acontecer, aquilo te incomoda, você sabe que é errado, que é injusto, você sabe que você pode agir para mudar, para melhor, mas você não faz. Por que você não faz? Porque você é indiferente. Então nós precisamos quebrar esse ciclo. Nós precisamos perceber que o sacrifício que devemos ter é o sacrifício de deixar morrer em nós esses vícios. Porque a partir do momento que o vício morre, começa a nascer a virtude. E quando há virtude, nós temos outras atitudes, passamos a ser diferentes, melhores, mais alinhado com a lei. E dessa maneira, estaremos cada vez mais conscientes, porque quanto mais informação, quanto mais conhecimento, quanto mais evolução, mais recursos nós teremos. Imagine o nosso começo, como é que foi difícil, o tanto de coisa que nós fizemos, até começar a perceber que o caminho era esse. Então devemos ter a caridade para com os nossos irmãos, porque o que Deus quer é que tenhamos um relacionamento realmente de irmãos, não simplesmente
uma coisa que a gente fala, mas a ação não acontece. A ação tem que acontecer. Dá licença. A ação tem que existir. E para nós é fácil? Não, não é fácil. Por isso que chama sacrifício. Então, o sacrifício é nosso como espíritos. E nós, como espíritos, sabemos que a nossa redenção, ela só será alcançada a partir do momento que andarmos estreitamente ao caminho que nosso Senhor Jesus Cristo determinou. Queremos evoluir, queremos agradar ao Pai, dentro do contexto que foi colocado, devemos agir dessa maneira. Bens materiais é recurso que é nos dado para trabalhar essas virtudes e essas vicissitudes. Mas o que realmente importa é nosso aprimoramento espiritual. E o nosso aprimoramento espiritual, consequentemente, eleva o nosso pensamento moral e o nosso amor para com os nossos irmãos. Então vamos buscar sempre trabalhar visando isso, que a partir do momento que estivermos trabalhando dentro dessa linha, provavelmente estaremos mais afim com o princípio da amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu irmão como a si mesmo.